aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo de notícia. Por aqui você já sabe, né? Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior clube de Minas Gerais. Vem comigo. Tá aí, Nação Celeste, essa é a capa de mais um conteúdo. E aqui, Nação, a gente vai trazer para vocês algo interessantíssimo, tá? Vamos trazer o panorama. Vamos trazer aqui para vocês o panorama do time que vai iniciar o próximo Campeonato Mineiro em 2026, tá? Se você de repente não está tanto por dentro, o Cruzeiro vai iniciar a próxima temporada, que já vai iniciar com tudo, né? Janeiro já tem não só Mineiro, mas também Campeonato Brasileiro. Então iniciaremos aí os primeiros jogos com um time, digamos, alternativo. Mas é um time alternativo forte, tá? Eu me surpreendi, quero ouvi-los por aqui para saber o que pensam, tá? Sobre esses 11 ideais que devem ficar à disposição aí do técnico Tite. O Tite é quem estará à frente também desse time, tá? Em paralelo aos outros jogadores que estarão se preparando de uma maneira melhor para iniciar a temporada. Esses outros, claros, né? Os principais jogadores. Só peço, antes de mais nada, aquele like mais do que humilde de vocês. Joinha com a meta de 400 likes, nação. Mais de 90% das pessoas que são inscritas no canal, quando assistem um vídeo do canal, não deixa o like. Então me ajude a diminuir essa estatística. Hype o vídeo se aparecer a opção para você, comenta, se inscreva e também compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá então, sem enrolação, Nação Celeste. Bora para esse time base, tá? O planejamento para a próxima temporada já iniciou e o que nós sabemos é o seguinte. Deixa eu trazer algumas informações antes de eu pincelar esses 11 que já estão aparecendo na tela para vocês, tá? O Cruzeiro vai jogar o próximo Campeonato Mineiro, nação, que para nós vai iniciar no dia 10 de janeiro, contra o Pouso Alegre, com um time totalmente alternativo. É um time que vai mesclar jogadores com poucas minutagens, mais jogadores da base, que ou já estão na transição base profissional, ou que estão ali no sub-20. Lembrando que no dia 2 de janeiro já inicia a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E na Copa São Paulo deveremos ter um time base sub-17 com alguns atletas sub-20, tá? É o panorama. Então, repito, primeiro jogo contra o Pouso Alegre e o segundo jogo também, segundo jogo, tá até aqui na tela, vai ser contra a equipe da Tombense. Esses dois jogos, o Cruzeiro é certeza absoluta, vai com esse time base que você está vendo do meu lado. Quem cravou isso, inclusive, foi o próprio Pedrinho Lourenço, tá? No início dessa semana, em um programa da Itatiaia, o Edu Panzi e o Emerson Pansieri falavam do planejamento do Cruzeiro para a próxima temporada. E o Edu Panzi chegou a falar que o Cruzeiro deveria utilizar o Mineiro como laboratório. Não utilizar time titular em nenhum jogo, a não ser o clássico contra o Atlético no dia 25, também de janeiro. Durante esse programa, o Pedrinho mandou uma mensagem pro Pansieri falando nada disso. Teremos um time alternativo somente no primeiro e no segundo jogo. Já é algo alinhado com o técnico Tite. Então, palavras do Pedrinho Lourenço ao Emerson Pansieri. Fechado, então, eu acho que deu pra explicar um pouquinho qual é esse panorama, tá, pra vocês. E tem um outro que eu já vou trazer, mas antes, bora pra esse time básico que tá aqui do meu lado, eu quero saber a sua opinião, nação. Então, vamos lá. No gol, teríamos Matheus Cunha, tá? Sabemos que Cássio é o goleiro titular e o reserva imediato era o Aragão. O Cunha chega para ser o reserva imediato. Inclusive, o Aragão não deve permanecer. O terceiro goleiro deve ser o Otávio, tá? Então deveremos ter Matheus Cunha no gol. Na lateral direita e na lateral esquerda não tem segredo. Cauã Moraes e Cauã Prates. Cauã Moraes, inclusive, nem conseguiu jogar os jogos da Copa do Brasil, né, as semifinais, porque já tinha atuado na competição pela equipe do Atlético Paranaense. Na zaga, deveremos ter João Marcelo e Bruno Alves. Com a lesão do Vidalba, é bem provável que o Jonathan Jesus inicie a temporada como titular ao lado do Fabrício Bruno. Com isso, João Marcelo, que até teve poucos minutos por conta de uma lesão séria, deve jogar ao lado do Bruno Alves na zaga, na defesa. E aí, lembrando, o Janderson, ele está se recuperando da lesão no joelho, tá? Que ele teve agora em 25 e deve ficar à disposição para a pré-temporada. Informação do Samuel Venâncio, tá? Janderson, cria da Toca, que vem se recuperando de lesão no joelho,
deve ficar à disposição para pré-temporada. Então seria um outro jogador ali que pode ser usado na zaga também. Na volância, Rian Guilherme e Japa. Seriam os dois jogadores ali utilizando a formação tática do Tite nos últimos trabalhos, o tal do 4-2-3-1, velho conhecido nosso aqui, né? Fomos campeões recentemente com uma formação parecida, né? Em Campeonato Brasileiro. Uma linha de 3 com Joseph voltando de empréstimo, Rodriguinho voltando de empréstimo e o Lelis, que já estava, né, no elenco do Cruzeiro nessa transição base profissional. E na frente ele, que, né, cria uma expectativa muito grande para sabermos o que vai conseguir entregar ou não, Neiser Vídea-Real. Então esse seria o time base na Nação Celeste e eu vou repetir. Para mim é um time base muito forte. É o time alternativo, né? É o time base para iniciar o Mineiro, mas é um time alternativo que eu imaginava que seria menos forte. E tem algumas alternativas para esse time aqui, tá? Rapidinho, só algumas informações pra gente ir trazer o elenco do Cruzeiro aqui pra vocês, ó. Deixa eu ajustar aqui certinho, pra gente poder trazer o elenco do Cruzeiro, né, à disposição, pra vermos outras peças que pode também jogar esses dois primeiros jogos. O Neiser Vídea-Real, ele não está de férias. A informação do Samuel Venâncio é de que, além do Janderson, que está nesse momento na Toca da Raposa 2, se recuperando da lesão, o Neiser também está na Toca da Raposa 2, fazendo trabalhos físicos para chegar da melhor maneira possível no dia 2 de janeiro, quando o elenco se reapresenta com o Tite. Marquinhos e o Pedrão ainda se recuperam de lesão, não estão à disposição para esse início de pré-temporada. E o Sinisterra também tem que deixar as férias um pouquinho de lado, porque trata daquele edema, né, que ele teve, né, e aí consequentemente ficando ali menos focado nos dias de folga, ele vai acelerar a sua recuperação. E uma outra informação só pra gente poder passar limpo, né? Cruzeiro até então só contratou 2 jogadores para essa temporada de 26, Matheus Cunha e Neiser Vídea-Real, que já apareceu nesse time base, goleiro e o centroavante. Vamos chamar de jogador de referência, né, o Neiser. E saíram 4 jogadores, que já é certo. O Eduardo, fim de contrato, Gamarra, fim de contrato, Bolazier, fim de contrato. E o Cruzeiro está repassando o João Pedro, atacante, aquele mesmo que marcou na Arena Meu Rival Venceu contra as Frangas, ao Londrina. Então esses jogadores não ficam no Cruzeiro para a próxima temporada. Deveremos ter outras saídas, deveremos ter mais chegadas, mas esse é o panorama atual. Vamos agora para o elenco, né? O que o Tite tem à disposição. Então no gol aqui ainda temos o Léo Aragão na nossa tela, mas eu já disse e vou repetir, Léo Aragão não deve permanecer. Ficar com 4 goleiros não faz sentido nenhum para uma temporada, mesmo que ela seja muito puxada, né? Aí temos o João Marcelo, que é o time principal, mas vai fazer parte, tá, desse time de início de temporada. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Vidalba, William, Fagner, Cauã Moraes, Kaique, Cauã Prates, Romero, Lucas Silva, Wallace. O Wallace tem um ponto de interrogação gigante. A gente imaginava que ele não ficaria, mas o Tite pediu para que ele não fosse negociado. Assim como todos os outros jogadores, ele quer fazer uma avaliação melhor. E o Wallace chegou à seleção brasileira com o Tite. Tô com a impressão que o Wallace vai ter mais um ano de oportunidade para demonstrar seu futebol no Cruzeiro. Pra tristeza nossa, tá? Porque se o Wallace der a volta por cima, cara, vai ter que fazer uma fila gigante de cruzeirenses pra pedir desculpas, tá? Porque eu não imagino o Wallace voltando a jogar a bola que ele jogou há 2 temporadas atrás no futebol italiano. Mas é um novo técnico, é o Tite. Ele gosta de jogador com essas características, né? Que é o chamado cabeça de área. Então, provavelmente o Wallace vai ter um respiro novo na Toca 2. Aí pula Matheus Henrique. Aí temos o Murilo Hickman, né? Coloquei o Japa e o Rian Guilherme ali, ó, que estão do lado dele, como dupla de volantes. Mas o Murilo Hickman também seria um jogador para poder também atuar naquela posição. E deve ter chance, deve ter oportunidade. Aí pula Christian, Matheus Pereira, Gabigol, que é outro ponto de interrogação, Caio Jorge, Wanderson. E aqui, rapaziada, eu acredito que o Wanderson também pode pintar nesse time base que eu mostrei pra vocês. Por quê? Ele não jogou praticamente os 2 últimos meses da temporada do Cruzeiro. Ele foi atuar alguns minutos contra a equipe do Corinthians no jogo da volta do Copa do Brasil, né?
Então ele ficou ali desde aquele jogo contra o Palmeiras, aquela entrada violenta do Gustavo Gomes, até o final da temporada, jogando, sei lá, 15, 20 minutos. Não lembro ao certo com qual minutagem ele entrou. Então assim, até pra conseguir chegar com ritmo pro início da temporada, e o Wanderson é um jogador que ele é importante, você goste ou não, eu goste ou não, taticamente ele é um cara que mesmo com outro técnico, no caso do Tite, ele deve ter oportunidades jogando ou entrando, né, durante os jogos. É um cara que pra ganhar ritmo eu acho que ele poderia também iniciar esses jogos, né, com esse time alternativo. Aí Sinisterra, off, Marquinhos, off, Arroio. E aí é o outro que é o último jogador que aparece, que deve ter chances, Kaique Kenji. Eu coloquei o Lelis do lado esquerdo, o Kaique Kenji pode jogar por ali, né? Eu coloquei o Neiser Villarreal como referência, o Kenji também pode jogar por ali. Então é um outro jogador que deve receber aí algumas oportunidades, tá? Então é o time base que vocês podem perceber, eu vou repetir aqui pra vocês a formação, o time, né? Matheus Cunha, Cauã Moraes, Cauã Prats, potencial gigante desses dois laterais. João Marcelo e Bruno Alves na zaga. Jean Guilherme e Japa. Gostei muito dos dois, por exemplo, que entraram contra o Juventude na reta final do Brasileiro. Jogaram bem. Joseph, Rodriguinho voltando de empréstimo. Vão querer apresentar futebol pro novo técnico. Juan Lelis e o Neiser Villarreal. Ainda tendo o Murilo Hickman. Ainda tendo o Kenji. Ainda podendo ter o Janderson. Ainda podendo ter ali o Wanderson de repente. Repito, cara, é um time interessante pra pegar esses dois primeiros jogos. Ou, quem sabe, aqui a gente vai pra reta final do nosso vídeo. Ou quem sabe até 3 jogos, nação. Tabela do Cruzeiro nesse início de ano. Pouso Alegre dia 10, esse jogo vai ser como mandante, mas o Cruzeiro joga no Independência, como eu já trouxe no canal. O Cruzeiro pediu pra alterar o local, pra dar um respiro maior pro Mineirão, pro gramado do Mineirão. Dia 14, fora de casa contra a Tombense. E eu acredito, eu estou deduzindo que esse jogo do dia 17 contra o Uberlândia também, esse time alternativo que eu trouxe, deve jogar. Por quê? Eu trouxe ontem no meu vídeo, se você não viu, veja, tá? Primeiro link da descrição, card superior do lado direito. Eu trouxe que o Cruzeiro está confirmado no Vitória Cup, Nação Celeste. O Cruzeiro vai jogar o Vitória Cup. E se o Cruzeiro vai jogar o Vitória Cup, jogará no dia 20 de janeiro, segundo informações da Itatiaia / Emerson Pansieri. E aí, dia 20, são 3 dias depois do dia 17, né? Eu acho que o Cruzeiro vai aproveitar esse jogo contra o Uberlândia para se preparar com o time alternativo ainda pro dia 20. Dia 20 o Cruzeiro deve enfrentar ou o Sport Cristal ou o Cali da Colômbia, América de Cali da Colômbia ou o Sport Cristal do Peru. Então eu estou deduzindo que dia 10, dia 14, dia 17, Pouso Alegre, Tombense e Uberlândia ainda teremos esse time alternativo. Dia 20, aí vai o time principal para esse amistoso da Vitória Cup. Dia 22, novamente um time mesclado, né, um time alternativo. E aí começa a temporada para valer do Cruzeiro. Dia 25 tem clássico pelo Mineiro. E dia 28 ou 29 começa o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, o jogo contra o Botafogo fora de casa. Aí é pauleira. Final de semana brasileiro, meio de semana estadual. Final de semana brasileiro, meio de semana estadual. E aí, repito, aí começa a pauleira. Mas tá aí, nação, eu gostaria de saber de você. Curtiu? Gostou desse time base? Concorda comigo? Acho que é um time forte para iniciar aí o Campeonato Mineiro, para jogar 2 ou 3 jogos antes do time principal colocar o pezinho no gramado para iniciar 2026? O que você acha, Nação Celeste? Comenta, deixa a sua opinião, deixa o like, hype o vídeo. A qualquer momento voltamos com mais conteúdo aqui para vocês. Até a próxima, fique com Deus, tamo junto.